combate à corrupção e à lavagem de dinheiro é o tema do Justiça para Todos de hoje. Você vai ver uma entrevista aqui no estúdio com a presidente do grupo, Salise Sanchatoni, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Veja também como vai ser a parceria da AJUF com o programa Ação Global das Organizações Globo. E o Justiça para Todos está começando. A AJUF faz parceria com o projeto Ação Global, desenvolvido pelas organizações Globo, SESI, ONGs, sindicatos, empresas e governo. A parceria foi fechada durante uma reunião entre o presidente da AJUF, Fernando Matos, o diretor jurídico da Central Globo de Comunicação, Carlos Araújo, e o gerente de projetos sociais das organizações Globo, Rafael Vandistar. Os juízes vão participar do projeto promovendo palestras e também por meio dos juizados especiais federais. Também estiveram na reunião, na sede da Rede Globo, no Rio de Janeiro, o diretor de esportes da AJUF, Marcos Lívio Gomes, o delegado da associação no Rio de Janeiro, Roberto Schumann, e a juíza federal, Adriana Risotto. A parceria já está valendo para a próxima etapa do Ação Global, marcada para 22 de maio, em 26 estados, mais o Distrito Federal. A AJUF divulgou recentemente notas sobre 3 acontecimentos: a prisão preventiva do governador do DF, decisões do STJ e declarações do presidente da OAB. Em matéria publicada no site Folha Online de 3 de fevereiro, o presidente da OAB, Ofir Cavalcante, afirmou que faltaria empenho dos juízes para combater a morosidade do judiciário. De acordo com a AJUF, entre inúmeros dados do CNJ, um deles revela que de 2004 a 2008, dos 13 milhões de processos novos distribuídos na Justiça Federal, 12 milhões e 400 mil foram julgados, uma média de qualidade de 95%. Segundo a AJUF, a discussão sobre a demora para se concluir um processo passa por um debate mais amplo, tendo, por exemplo, que se levar em conta o elevadíssimo número de recursos, que permitem às partes prorrogar quase que indefinidamente o final do processo, além de outros componentes. A associação afirma que está aberta ao diálogo, mas rejeita qualquer declaração que tente diminuir o trabalho dos juízes federais brasileiros. A associação já havia se posicionado a favor dos juízes quando foram divulgadas na imprensa manifestações sobre decisões do STJ que suspenderam as ações penais abertas em decorrência das chamadas operações Satyagraha e Castelo de Areia. Para a AJUF, não se pode aceitar a tentativa cada vez mais reiterada de, a partir da reforma de uma decisão judicial, pretender se desqualificar o magistrado que a proferiu. Isso deve ser repelido com veemência. Segundo a associação, a independência funcional da magistratura é uma garantia fundamental do Estado democrático de direito e da cidadania, não podendo, por qualquer forma, ser diminuída. Ainda segundo a AJUF, atacar um magistrado pela decisão que proferiu é atacar a democracia. No dia 11 de fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça decretou a prisão preventiva e o afastamento do cargo de José Roberto Arruda, governador do Distrito Federal. Diante da decisão do STJ, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, disse que os integrantes da Corte Especial decidiram de acordo com a sua convicção, a prova dos autos, a Constituição e as leis do país, e que esse conjunto traduz a independência do magistrado de qualquer instância. A AJUF enfatizou que sempre estará ao lado dos juízes federais, principalmente aqueles com competência criminal, que examinam sozinhos casos envolvendo organizações criminosas complexas, magistrados que vivem em situação de risco. A associação rejeitou ainda os ataques lançados por advogado contra o Superior Tribunal de Justiça, ataques que ultrapassaram a retórica. O inconformismo com as decisões judiciais é compreensível, de acordo com a AJUF, mas deve conter-se nos limites democráticos e éticos do processo. E daqui a pouco vamos conversar com a presidente do grupo jurídico da ENCLA, juíza federal Salise Sanchatoni. Aguarde, eu volto já já. Para garantir que esse jogo fique no zero, escalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu, ajeitou, bateu pra fora! Chama a torcida, bateu pra fora! Firula!
parcela. Assim esse jogo não sai do zero. Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. Quatro recomendações e 21 ações fazem parte das metas deste ano do Grupo Jurídico da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. A presidente do Grupo Jurídico da ENCLA, Salise Sanchotene, que é também juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, é a nossa entrevistada de hoje. Doutora Salise, é uma satisfação recebê-la aqui em nosso programa. Agradeço a vocês o convite. Doutora Salise, a ENCLA foi lançada em 2003. De lá para cá, a gente pode dizer que houve mais de um ou vários resultados práticos da união desses especialistas? Sem dúvida. Cada ano nós tivemos em torno de 20 a 30 ações que ficaram sob a incumbência dos mais diversos órgãos que compõem a ENCLA. Hoje, mais de 55 órgãos do Executivo, do Judiciário, Ministério Público. E então nós podemos destacar algumas que foram muito importantes e que estão rendendo frutos até hoje. Uma delas é a criação do cadastro de atos de improbidade administrativa, que hoje está sob a supervisão do CNJ e que reúne todas as condenações já transitadas em julgado por atos de improbidade administrativa. Esta semana, o CNJ conseguiu aprovar a publicização desse cadastro, que poderá então ser consultado por qualquer administrador que quiser fazer uma licitação e precisa saber se aquela empresa ou aquela pessoa está proibida de licitar, por exemplo, com o poder público. Antes isso era impensável no Brasil com essas dimensões continental. Outro ato importante, o Cadastro Nacional de Bens Apreendidos, também sob a supervisão do CNJ, e que agora em janeiro bateu o recorde de R$1 bilhão em bens apreendidos, sendo que deste total apenas 7% teve destinação. Então, são duas medidas muito importantes. Nós temos ainda o Cadastro Nacional de Correntistas, que ficou sob a incumbência do Banco Central e que até 3 anos atrás nós tínhamos uma dificuldade imensa para localizar contas de determinados CPFs no Brasil, que era preciso o Banco Central expedir ofício a todos os bancos que integram o Sistema Nacional. Então, hoje o Banco Central tem condições de dar essa informação em horas sobre todas as contas existentes no Brasil e todas as aplicações financeiras. Agora, quanto a essa questão dos bens apreendidos, isso muitas vezes fica parado, né, doutora Salise, sem nenhum tipo de destinação, até apodrecendo nos pátios, né? Fica um problema. Hoje, a única legislação que autoriza a alienação antecipada desses bens é a relativa ao narcotráfico. Para todos os demais crimes, os tribunais recomendam que os juízes aguardem o fim do processo para daí então alienar. Uma ação penal que dura 4 anos, 3 anos, ao final dela o veículo já não vale nada para fins de venda, a fazenda que está sequestrada, o juiz tem que ficar administrando, liberando dinheiro para pagar servidores e funcionários. Então, é muito complexo. E nós estamos, então, apostando num projeto de lei que está tramitando no Congresso e que pretende tornar essa disposição relativa ao tráfico extensiva a todos os demais crimes, permitindo alienação antecipada. Um PLS 150 que já foi aprovado no Senado ano passado e que agora se encontra na Câmara. Também é uma meta da ENCLA. A ENCLA tem participado de forma muito ativa junto ao Congresso nesses projetos de lei de interesse do grupo. E este PLS 150, além da alienação antecipada, ele também prevê técnicas especiais de investigação criminal, como a delação premiada, infiltração de agentes. Então, é um PLS que também foi muito debatido no grupo jurídico. E a senhora acha que é possível, com todas essas informações, e com esse trabalho da ENCLA, combater de fato o crime organizado e, sobretudo, a lavagem de dinheiro, que é muitas vezes fruto da corrupção? O problema do crime organizado da lavagem de dinheiro já está assim para lá de caracterizado, que não basta prender os agentes, é preciso cortar o rumo do dinheiro. Então, para isso, nós temos que nos cercar de todas as informações, descobrir onde esses bens estão, fazer acordos internacionais de cooperação judiciária para poder repatriar valores no exterior, descobrir bens que estão em paraísos fiscais. Então, quanto mais informações nós tivermos a respeito dos processos, melhor nós vamos gerir essas informações. Na questão dos bens apreendidos, hoje cada juiz tem que se preocupar em fazer a alienação dos bens que estão na sua vara. O cadastro pretende evoluir para uma etapa seguinte, permitindo que o tribunal aliene no mesmo dia diversos bens em diversas varas, né? Porque a informação está concentrada e nós temos condições de saber quantos veículos, quantas embarcações, quantas aeronaves, por categoria de bens. Agora, só falando na obtenção de informações,
só dessa discussão que está tendo dentro da ENCLA para mudanças gerenciais, administrativas, dentro dos fóruns, enfim, dentro do Poder Judiciário, mas e as mudanças legislativas? Elas também não são necessárias para se combater com mais rigor tanto o crime organizado, o narcotráfico e também a lavagem de dinheiro? Sem dúvida. A nossa lei da lavagem de dinheiro precisa ser aperfeiçoada. Um anteprojeto que foi enviado pelo grupo da ENCLA em 2004, ainda hoje tramita no Congresso. Ele já foi aprovado no Senado e agora está tramitando na Câmara. Nós estamos acompanhando, fazendo nota técnica, acompanhando cada tramitação, porque ele visa aperfeiçoar a lei. Hoje, para caracterizar a lavagem, nós temos uma lista de crimes antecedentes. O projeto pretende acabar com essa lista e incluir, possibilitar, digamos assim, que a lavagem seja caracterizada também em relação a contravenções como o jogo do bicho, né, bingos. Que o difícil, me parece, hoje, é determinar esses crimes antecedentes, né, para se punir Exatamente, estabelecer o nexo entre o crime antecedente. Uma pessoa que aparece com patrimônio incompatível pode ter recebido esse dinheiro de corrupção, pode ter recebido através de tráfico, enfim, e caracterizar o delito antecedente é muito difícil hoje, o que torna muito mais difícil para averiguar a lavagem de dinheiro. Então, a Salles só falou que é muito difícil, então, fazer esse nexo com os crimes antecedentes para determinar se a pessoa é ou não culpada da lavagem de dinheiro. Uma das formas não seria se verificar ou constatar sinais aparentes de riqueza, porque a gente vê muito no Brasil, em muitos casos, pessoas que não conseguem comprovar determinados bens, posses de bens, com os seus ganhos financeiros, né? Exatamente. A solução que a ENCLA encontrou para isso, já em 2004, foi investir num anteprojeto de lei sobre extinção de domínio. Uma ação civil que já foi adotada em diversos países, como Estados Unidos, México, Colômbia, África do Sul, Inglaterra, e que permite buscar o bem daquela pessoa que não consegue estabelecer uma prova de como conseguiu adquirir aquele patrimônio. Então, alguém que não possua renda e possui um patrimônio incompatível, se estabelece como uma espécie de inversão do ônus da prova, para que ela diga de onde conseguiu. Se ela não conseguir provar, então o Estado vai atrás daquele patrimônio, eu sei que esse é um tema bastante polêmico, nós estamos desde 2004 discutindo, e entrou esse ano de novo como ação para o grupo jurídico retomar o estudo deste anteprojeto, uma vez que no ano passado nós chamamos a academia para um grande debate sobre a questão de saber se este projeto é compatível ou não com a nossa Constituição. E a conclusão que se chegou lá é que não há necessidade de alterar a Constituição para esse projeto ir à frente. Na verdade, foi a única forma encontrada pela Colômbia e pelo México para acabar com os cartéis de droga. Porque os laranjas, conhecidos laranjas, as pessoas que não têm condição alguma de possuir um patrimônio e mantêm em seu nome bens, eles não tinham como estabelecer, antes de aprovar essa lei, o nexo de por que aquelas pessoas conseguiam aquele patrimônio. E hoje, a ação é dirigida contra o bem e não contra a pessoa. Então, se aquele bem não tem uma origem lícita, a pessoa é desapossada daquele bem. É uma ação civil. É uma ação civil. Para fugir dessa ideia do crime que sempre tem que estabelecer o nexo de causalidade com a ação que foi praticada e o patrimônio que foi adquirido. Eu sei que é polêmico, mas nós vamos enfrentar o debate este ano. Então, Salles, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Não sai daí, voltamos daqui a pouco. Para garantir que esse jogo fique no zero, escalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu, ajeitou, bateu pra fora! Chama a torcida, bateu pra fora! Firula! Assim esse jogo não sai do zero! Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. Nós voltamos a conversar com a juíza auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça e presidente do Grupo Jurídico da ENCLA, Salise Sanchotene. Doutora Salise, a ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, tem uma das suas ações bastante ousada, né, que seria elaborar propostas para se criar novos tipos penais, que não são existentes aí no nosso ordenamento jurídico, mas que já foram aprovados por tratados internacionais que o Brasil é signatário. Exato. Um deles seria o terrorismo, que eu acho que é o mais palpitante e que a gente não tem, pelo menos aparentemente, esse crime aqui no Brasil.
Como é que vocês pretendem criar esse tipo penal? De que forma? E para não se confundir com outros tipos de crime? O Brasil tem sido muito cobrado por organismos internacionais quanto à falta de tipificação desse crime. Não se aceita o argumento de que o crime não existe no Brasil, nós não temos terrorismo no Brasil. Então, essa é uma meta antiga da ENCLA, que nós não conseguimos levar adiante porque há um receio de determinados órgãos do governo, no sentido de que a tipificação do terrorismo possa também caracterizar a crime alguns movimentos sociais, como, por exemplo, os movimentos do campo, que eventualmente se utilizam de ferramentas mais agressivas, métodos mais agressivos, e que isso pudesse caracterizar terrorismo. Então, na perspectiva de poder confundir isso com terrorismo, não se tipifica. E então nós conseguimos, a muito custo no ano passado, enviar um projeto sobre a tipificação da subvenção ao terrorismo, que está tramitando até hoje, nós não conseguimos ainda a aprovação. Mas com relação ao terrorismo, há uma tentativa novamente esse ano de fazer com que, pelo menos assim, uma tipificação com relação a meios de transporte, por exemplo, alguma coisa que atinja aeroportos, metrô, né? Isso põe em risco toda a população. Então, atos praticados contra meios de transporte, quem sabe caracterizar terrorismo, não fazer um tipo tão genérico, tão aberto que possa enquadrar qualquer movimento social, mas estabelecer ações que atinjam uma grande camada da sociedade, uma grande parte da sociedade brasileira e que possam caracterizar terrorismo. Existe em tramitação, formado desde o ano passado, um grupo que a Presidência da República está coordenando, para estudar a Lei de Segurança Nacional. Dentro da Lei de Segurança Nacional, há um artigo que talvez sirva para o nosso propósito. Nós estamos aguardando o resultado desse trabalho para saber se nós podemos partir daí ou se teremos que começar algo novo. Mas a ideia é tipificar o terrorismo até o final desse ano. Algumas agências internacionais já apontaram, inclusive, possíveis células de terrorismo no sul do Brasil, ali na região da Tríplice Fronteira, né? Seria aquele tipo de terrorismo, ou seja, aquelas pessoas que estão ali infiltradas e estão de alguma forma financiando o terror em outros países, não necessariamente no Brasil? O financiamento ao terrorismo é isso, a subvenção ao terrorismo, o financiamento ao terrorismo é esse tipo de crime, mas o terrorismo que nós pretendemos tipificar, ele diz respeito, por exemplo, aos atos praticados pelo PCC em São Paulo, que acabaram danificando ônibus, impedindo a população de circular, de utilizar metrô. Então, os meios de transporte todos foram afetados. E será que aquilo não poderia caracterizar ato de terrorismo? Ou seja, o crime organizado hoje, urbano, que a gente vê como PCC, Terceiro Comando, esses que existem mais clássicos no Rio de Janeiro, em São Paulo, poderiam ser caracterizados como terroristas? Talvez diante dessa nova proposta, de não fazer um tipo tão aberto, mas que estabeleça algumas condutas que, se caracterizadas, vão levar à tipificação do terrorismo. Então, nós não abrimos mão dessa discussão, até mesmo porque o Brasil tem sido avaliado, o Brasil recentemente foi avaliado pelo GAFI, é um grupo financeiro do qual o Brasil também faz parte, e nós temos 40 recomendações a seguir. Uma delas é a tipificação do terrorismo, que até hoje nós não conseguimos cumprir. Então, fomos pontuados negativamente por ausência de uma lei de lavagem moderna, por ausência de tipificação ao terrorismo, por falta de outros elementos que estão previstos nessas convenções. E existe previsibilidade, por exemplo, da ENCLA convidar especialistas até de setores desses movimentos sociais para se discutir uma forma que não afete também ou não caracterize o trabalho dos movimentos sociais? Eu acho que nós não podemos incursionar nessa questão. Essa questão é uma preocupação de alguns segmentos do governo, não é uma preocupação nossa. Porque quando pensamos em tipificar o terrorismo, é evidente que não queremos tipificar condutas de movimentos sociais. Mas temos que encontrar uma forma de fazer e com o apoio dos organismos governamentais, porque sem o apoio da Casa Civil, sem o apoio da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, um projeto como esse não vai para frente. Então, nós sabemos que precisamos encontrar um meio termo. E por isso estamos aguardando com muita expectativa o trabalho que está sendo desenvolvido pela presidência nessa comissão que foi constituída para estudar a Lei de Segurança Nacional, para ver se dali tiramos assim um ponto de partida para a nossa discussão. Então, Salise, além de ações, a ENCLA também faz recomendações. Uma das recomendações é a revisão da Lei de Improbidade Administrativa. Em que pontos vocês acham que é importante fazer essa revisão da legislação? A Lei de Improbidade Administrativa foi um grande avanço para o Brasil. Só que, ao longo dos anos, o Ministério Público, a magistratura, a AGU, utilizando essa ferramenta, encontrou algumas dificuldades de estabelecer prova, algumas dificuldades de sequestrar bens de pessoas que estão sendo investigadas por atos de improbidade. Então, o nosso estudo ele é voltado para o aperfeiçoamento do que nós temos hoje,
tentando melhorar a lei de improbidade administrativa. Nós discutimos, na verdade, um anteprojeto ao longo do ano de 2009 e agora, no mês de fevereiro, pretendemos fechar essa discussão para enviar este anteprojeto ao Ministério da Justiça, à Secretaria de Assuntos Legislativos e fazê-lo tramitar, enfim, no Congresso ainda este ano. As ferramentas hoje existentes em matéria administrativa não são tão grandes quanto são em matéria penal. Existe a questão do compartilhamento da prova, por exemplo, de uma interceptação telefônica que foi deferida no crime e ela serve também para caracterizar a conduta funcional daquele servidor, né, no âmbito da improbidade. Então, todas essas inovações estão sendo previstas no diploma que o grupo jurídico está formando, desde o ano passado vem se dedicando a isso. Então, essas inovações, como a própria criação da ENCLA, as ações da Polícia Federal, a atuação do Ministério Público, da própria Justiça Federal, né, da Justiça dos Estados também, em alguns momentos, só acho que esses mecanismos, uns tempos para cá, no Brasil, têm contribuído para diminuir, ou pelo menos amedrontar essas pessoas que praticam a corrupção, que lavam dinheiro, que fazem parte de esquemas de crime organizado, não o urbano que a gente conhece, de roubo, assalto, sequestro, mas aquele crime do colarinho branco. Tenho certeza disso. Até 5 anos atrás nós não tínhamos estatísticas de nada, nem de inquéritos, nem de ações penais, muito menos de condenações nessa área. Hoje nós conseguimos saber exatamente aonde a criminalidade está atuando. Nós temos muito dinheiro sequestrado lá fora. A Suíça tem nos auxiliado bastante, a Itália, a França, os Estados Unidos. E o dinheiro tem sido repatriado, vocês devem ter acompanhado nas notícias, nos jornais. O dinheiro está voltando para o Brasil. Dinheiro oriundo da corrupção, do tráfico de drogas, dinheiro que é do povo brasileiro. Então, as ferramentas melhoraram, se aperfeiçoaram. Não estamos ainda no ideal, mas estamos, assim, trilhando um caminho para tornar mais efetivo este controle, este combate. Não tenho dúvidas disso. A ENCLA tem contribuído muito para isso. Porque no momento que se estabelece uma estratégia nacional, todos os órgãos se comprometem a atuar seguindo aquelas diretrizes, aquelas metas, aquelas ações. E isso tem provado que nós precisamos trabalhar de forma unida e articulada, porque o crime é muito organizado. É verdade. Doutora Salise, infelizmente nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu gostaria de saber se organismos como a ENCLA são importantes para a gente talvez vislumbrar no futuro o fim ou talvez a diminuição radical da corrupção no nosso país e a gente vislumbrar nas estatísticas o Brasil descendo naquele ranking internacional de corrupção que são feitos anualmente por organismos internacionais. Eu não tenho dúvidas disso, eu sou uma otimista, acredito no trabalho que está sendo realizado, na seriedade dos órgãos que participam, todos mandam representantes com condições de discutir e que retornam para os seus órgãos levando propostas concretas que não vão ficar no papel, que são colocadas em prática imediatamente. Nós já conseguimos avançar muito em termos legislativos, precisamos melhorar mais ainda, mas acredito que tudo isso que está sendo pensado e sendo discutido ao longo de cada estratégia nacional tem servido para colocar o Brasil num outro patamar, inclusive quanto ao combate à corrupção e à repatriação desses valores que são levados para fora, milhões por ano aqui no Brasil. A cooperação jurídica internacional é importantíssimo. Cada vez mais nós temos que firmar acordos com países onde nós sabemos assim que há possibilidade de cooperação e isso tem sido revertido em lucro para nós. Doutora Salise, obrigado pela entrevista e sucesso à frente do trabalho e da ENCLA. Obrigada pelo espaço. Eu conversei aqui com a doutora Salise Sanchotene, juíza auxiliar da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Grupo Jurídico da ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. E hoje nós ficamos por aqui. Lembramos que você pode assistir ao Justiça para Todos também pela internet. Basta acessar www.ajuf.org.br. Obrigado e até o nosso próximo encontro.